Bom dia, família. Deus abençoe. Olha nós aqui na live. Estamos juntos nessa manhã. Deus abençoe todo mundo que vai entrando agora. Estamos vivendo uma série linda esse mês de junho. E o Espírito descerá sobre toda a carne. Nós estamos nessa série na família 61. Mas dentro dessa série, dessa presença maravilhosa de junho, a gente sabe que abril, a festa de Pentecostes, é uma liberação do Espírito Santo. Os céus foram abertos. E até onde eu sei, os céus nunca mais foram fechados. Quando o Espírito desceu, havia uma promessa. E esse mesmo Espírito, ele desce hoje sobre cada um de nós. Então, é importante você lembrar que esse mês de junho é algo muito profético, que começa a colheita. É um período que se estende de uma promessa que foi feita para mim e para você. Eu estava meditando ontem no livro de Coríntios e eu queria compartilhar muito com vocês algo que Deus falou no meu coração. Que eu disse, eu preciso compartilhar, porque tem coisas que Deus fala no nosso coração que a gente precisa compartilhar, a gente precisa ativar a fé de outros. E uma das coisas que Deus fala é 2 Coríntios 1, 22. Eu quero que você veja na sua Bíblia que diz assim: Ele nos selou como propriedade, fez habitar o seu Espírito em nosso coração, como garantia de que tudo está por vir. Então, essa é a era, é o tempo que estamos vivendo desde o cenáculo, que o Espírito Santo vai nos acompanhar. O Espírito Santo vai nos guiar a toda a verdade. O Espírito Santo vai nos sustentar enquanto a promessa não se cumpre. Então, quando diz, ele nos selou. Então, você foi selada, você é guardado. Você tem um selo do Espírito Santo em você. E isso faz com que as trevas recuem. Se a gente tivesse um discernimento e entendesse o que é esse poder de ser selado pelos céus, a gente não teria mais medo de nada aqui na terra. A gente não ficaria assustado com nada, porque há um selo em nossas vidas. E ele passou o Espírito a morar em nós. A gente celebrou Pentecostes, e essa celebração do Pentecostes nos faz lembrar todos os dias que aquele cenáculo mudou a história da igreja, nasceu a igreja. E levantou homens que eram fracos, medrosos, inseguros, em homens corajosos que anunciaram o evangelho no mundo inteiro. O evangelho chegou a mim e a você. Por quê? Porque naquele cenáculo houve um selo, e esse selo garantiu a ida deles a todas as partes da terra, até os confins, como chegou para mim e para você no Brasil. Então, essa é uma certeza, que é uma garantia. E a terceira verdade desse versículo é selo, presença do Espírito Santo e garantia. Se você tem essas três coisas, você não tem por que temer. Você não tem por que retroceder. Porque assim foi os apóstolos, assim foi a igreja. Interessante que quando Jesus fez essa promessa, havia 500 irmãos ali ouvindo isso. Quando Jesus ressuscita, diz assim, e no meio deles havia 500 irmãos. E Jesus diz, ficai em Jerusalém até seres revestidos do alto de poder. Interessante. E diz a Bíblia, e havia 500 irmãos que ouviram essa promessa. 500. Mas quando a gente vai para o cenáculo, quantos tinham no cenáculo? Quantos foram batizados com o Espírito Santo no cenáculo? 120 irmãos. Claro que depois essa igreja cresceu e não parou de crescer até hoje. Nesse exato momento estão crentes nascendo de novo, agora na China, no Iraque, nos lugares mais terríveis da terra, de perseguição. Está havendo agora conversão. Isso é a grande colheita que vai haver. E ela não vai parar até Cristo voltar. E a gente percebe que essa colheita não parou, mas ele falou para 500 irmãos quando ressuscitou. 500 irmãos ouviram essa promessa, mas só 120 estavam no cenáculo. Quer dizer que 380, eles se perderam da promessa. Eles não permaneceram firmes na promessa. E hoje, como estão as promessas de Deus na minha vida e na sua? Né? Como nós estamos lidando? Será que a gente está entre os 120 que permaneceram no cenáculo e foram revestidos do alto de poder? Né? Aqui deixa muito claro, meu Deus, ele nos selou. Ele selou como propriedade. Estou aqui com a minha Bíblia. Ele nos selou como sua propriedade. E fez habitar em nós o Espírito Santo. E o terceiro passo, ele garantiu a promessa. Uau! Ele garantiu a promessa. Mas se você não tiver o selo do Espírito,
né? Se você não aceitar ser selado, né? E o Espírito Santo habitar em você, não tem como a promessa se cumprir. Meu Deus, vamos voltar lá para o cenáculo. A promessa só pôde se cumprir, a igreja só pôde nascer para os 120 que estavam no cenáculo e depois se espalhou a partir dos 120. Mas havia 500, e cadê os 500, irmãos? Cadê os 500, irmãos? Eu estou em 2 Coríntios 22. 2 Coríntios 1, 22. Perdão, 2 Coríntios 1, 22. E cadê os 500 irmãos que não permaneceram? Então, tem um selo. Você selou, você aceitou ser selado. Antigamente, os reis, eles tinham um anel de selar, né? E a gente sabe que a história de Esther foi mudada através do selo. Houve um selo do rei que selou um novo decreto. Esse selo era a marca dos reis. Quando você pertencia à realeza, você tinha que ter um anel de selo. Você tinha que ter um anel de selar. Deus é um rei que nos selou, garantiu. Habita o Espírito Santo em nós. Então tem uma garantia da promessa. E a garantia vai acontecer. A garantia é que vai acontecer como Deus falou. Eu quero te levar agora para 2 Coríntios 1, 20, que diz assim: pois tantas quantos forem as promessas de Deus, todas têm em Cristo o sim. Por isso, por intermédio dele, o amém é proclamado por nós para a glória de Deus. Todas as promessas que Jesus fez, elas estão se cumprindo. E Jesus prometeu que viria, ele veio. Jesus prometeu que ele morreria, ele morreu. Jesus prometeu que ressuscitaria, ele ressuscitou. Jesus prometeu que o Espírito Santo viria e ia selar, ele fez isso. Ele prometeu que vai voltar. Falta muito pouco. De todas as promessas que ele nos fez, falta muito pouco. Ele vai voltar, gente. Porque ele já cumpriu todas as outras promessas. Então, todas as promessas que Jesus fez para nós, as que ele fez, ele prometeu, então é o sim. Todas as promessas têm um sim. Por isso que lá em Josué 24 diz assim, que todas as boas promessas que o Senhor fez a Josué, Deus cumpriu as promessas que ele fez a Josué. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas ele não vai cumprir no nosso tempo. Ele vai cumprir no tempo dele, se você esperar. Aqueles 500 homens pode ser que tenham esperado ali perto do cenáculo, mas 380 desistiram e só 120 ficaram. E os 120 que ficaram foram selados com o Espírito Santo. Eles receberam por primícias o Espírito Santo. Eles receberam primeiro o Espírito Santo. E você? E você está permanecendo na promessa? Ou você cansou? Ou você está desistindo? Porque ele tem a promessa. Em todas as promessas ele tem um sim. Mas quem tem um amém somos nós. Deus deu a promessa e ele tem um sim em cada promessa. Porque ele não é homem para que minta. A esperança adiada faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Por acaso Deus não fará justiça a seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite? Então, Deus tem um sim em cada promessa, mas você tem um amém? Você tem o assim seja, eu creio, eu confio. Eu creio que ele vai fazer segundo ele falou. Eu creio, eu espero, eu permaneço até que se cumpra a promessa. Ou você é daqueles 380 que não ficaram no cenáculo? Ou você está realmente desistindo porque você não crê? Porque a promessa ela precisa do amém, e o amém é a fé. A fé, quando Abraão não tinha nada, Abraão permaneceu. Quando Daniel não tinha nada, Daniel permaneceu. Quando José estava preso no Egito, ele permaneceu. Quando Esther estava ameaçada de morte, ela permaneceu. E você? Você tem deixado que... Você tem interpretado as promessas pelas circunstâncias? Ou você tem dito para as suas circunstâncias a promessa? Você tem interpretado cada promessa da sua vida pelas circunstâncias que você está vivendo? Então você jamais poderia ser um Abraão, um José, uma Esther, uma Sara. O seu ventre não gera mais. Abraão ficou envelhecido, José ficou na prisão. Então aquele sonho dele, que ele teve dos irmãos, ele vestindo a capa, tudo aquilo morreu. Ou ele permaneceu. Jacó, com Labão, esqueceu, parecia que era o fim de Jacó. Então, o que você tem feito com a promessa? Porque a promessa, Deus tem um sim, mas você tem um amém. Nós precisamos mostrar nossa fé para cada promessa que Deus fez nas nossas vidas. Nós precisamos revelar a nossa fé para cada promessa que o Senhor fez. Porque Deus requer isso de você e de mim.
Ele tem um sim, a certeza que ele vai fazer. Então, eu amo, porque tantas quanto forem as promessas de Deus, tem em Cristo sim. Jesus veio para cumprir. Foi a mesma coisa que ele falou no cenáculo, quando havia 500 irmãos. Então fiquem por aqui, até que vocês sejam revestidos do alto poder. Foi assim que ele fez com os 12 espias, mas 10 não creram, voltaram atrás. Foi assim que ele fez com Abraão, 25 anos esperando a promessa. Mas Abraão não arredou, ele é o pai da fé por isso. Em Gálatas 3 diz que em Abraão, todas as promessas que foram feitas a Abraão foram cumpridas em Cristo Jesus. Então, Cristo é o cumpridor da promessa. Cristo, ele como é um grande guardador da promessa. Cristo é um grande celeiro de promessa para nós. A promessa da vida eterna, a promessa da salvação, a promessa da cura, a promessa de todas as coisas que existem na nossa vida, ela só existe por causa de Jesus. Jesus é o grande celeiro de cada promessa que Deus fez. Então, todas quantas forem as promessas, tem em Cristo Jesus o sim, mas em nós o amém. Então, é necessário a gente entender que ele nos selou como propriedade. Ele fez habitar o Espírito Santo em nós. E é a garantia do que está por vir. É a garantia. Vai vir, mas você precisa crer. Você precisa esperar. Então, nós estamos no mês de junho, sabe? E é interessante, eu estava pensando, a gente que é do Nordeste, né? A gente tem uma coisa muito engraçada, porque essa promessa é a colheita dourada, né? No Pentecoste desceu o Espírito Santo, a colheita, a provisão, né? O vinho, o trigo, o azeite. E a gente vê o trigo e o azeite brilha como ouro. O azeite é dourado, né? O trigo é dourado. E a gente está no Nordeste e é exatamente no mês de junho que a gente come milho. Tem muito milho no Nordeste. E o sol escaldante do Nordeste, o milharal para colher. A gente olha, vê o dourado também, vê uma colheita dourada. E é nesse lugar que Deus colocou os judeus e Deus está falando do Nordeste para todo o Brasil, por direito e por herança. Tem uma colheita dourada chegando, por direito e por herança, a colheita dourada está chegando. A gente está num ano muito incrível, porque 26 é o nome de Deus. O nome 26 é o nome de Deus. E é muito interessante, porque esse ano 2026 é um ano muito decisivo para várias situações. Tanto o bem quanto o mal estão chegando para o grande confronto. O que é bem virou bem e o que é mal virou muito mal. Está havendo uma grande diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. E nesse exato momento chegou o tempo da maturidade, da luz e das trevas. Há uma grande maturidade. Você está vendo o que é mal, está muito claro que é mal. E o que é bom está muito claro que é bom. Deus está tirando, descortinando o bem e o mal. E quando a gente soma 5, 7, 8, 6, dá 26. Eu falei, e tem uma live minha falando isso no início do ano. Eu estou falando sobre isso desde setembro do ano passado, na verdade, quando a gente teve a viração do ano. Então, se você somar 5, 7, 8, 6, que é o ano bíblico, judaico que nós estamos, que Deus está contando o tempo por aí, né? Deus conta desde o Jardim do Éden. Os judeus contam a história do mundo desde a criação. Então, está no ano 5, 7, 8, 6. Quando você soma 5, 7, 8, 6, dá 26. E 26 é um ano muito específico de decisão. É o vale da decisão. É assim, é um ano de você decidir o que é que você vai fazer com a sua vida. Qual é a escolha que você vai fazer. É um ano muito decisivo. Os outros vão ser muito colheita do que você vai escolher nesse ano. Os outros vão repercutir a escolha que você está fazendo nesse ano. Para aqueles que são do Senhor, aqueles que têm ouvido Deus falar. Claro que ninguém vai ser cobrado além do que ele tem entendimento espiritual. Mas Deus está bradando, Deus está chamando a igreja para um posicionamento. O julgamento começou pela casa de Deus. Deus começou um julgamento muito intenso pela casa dele. E esse julgamento está trazendo luz e trevas de uma maneira muito clara. As trevas estão vindo e a luz está vindo para o seu tempo de maturidade. E esse é um tempo de decisão. Então, tantas quantas forem as promessas de Deus, em Cristo tem um sim, mas em nós tem um amém. E eu quero convocar você, chamar você para um posicionamento.
para você dizer o amém para as promessas. A você falar com a boca e concordar com os pés. Ao que você dizer com a boca. Esse é um mês de uma tribo muito específica, que é Zebulon. É a tribo dos homens de negócios. É chamado Zebulon, que eles eram as tribos responsáveis pela provisão de todo o acampamento de Israel. Das 12 tribos, Zebulon caminhava na provisão. Eles eram tribos de negócios, tribos de provisão. Enquanto Issacar, que veio antes, era a tribo do discernimento, um precisa do outro, tá, gente? Uma tribo precisa da outra, né? Deus estabeleceu de tal forma que cada tribo tinha um valor. Adã era a tribo da criatividade, Gad a tribo de guerra, Issacar a tribo do discernimento, Zebulon a tribo dos negócios, é o homem de negócio, é as decisões de colheita. Não é à toa que pra gente do Nordeste, junho é um mês da colheita do milho. Tá? Em Israel é um mês de colheita também, do trigo, do azeite. Então é uma colheita dourada, o trigo fica dourado, o azeite é dourado, né? Então é um momento muito lindo de decisões. Então eu digo a você, esse é um mês de uma oferta exponencial. Esse é um mês que você oferta ao Senhor. Esse é um mês que você se derrama no Senhor e diz, eu quero ser um homem ou mulher de negócios. Um homem ou mulher que vai movimentar o reino de Deus, abençoar o reino de Deus. Eu quero ser um homem ou uma mulher que vai ter sabedoria de discernir o que o Senhor está fazendo agora e liberar algo que vai me render pelos próximos anos. Não é? A gente está numa década muito específica. A gente está na década de Isaías 54:2, de alargar tendas, de estender. Talvez Deus esteja lhe expulsando de algum lugar. Né? A live tá ficando longa, gente. Mas eu vou concluir, depois eu vou postar, tá? Talvez seja um tempo que Deus está te expulsando de algum lugar. E você está com muito medo de estar sendo expulso. Porque dá medo depois de você estar tanto tempo num lugar. De você ter, talvez, construído algo, ter feito algo. E aí você não quer sair porque você... Meu Deus, eu investi tudo meu aqui. São anos e anos aqui. Aí Deus está te expulsando. Deus está movendo você geograficamente. Esse é um tempo que Deus nos move geograficamente. Esses próximos 3 anos, Deus vai fazer um movimento geográfico. 2026, 2027, 2028, 2029. É um tempo de movimento geográfico, de mudanças geográficas muito intensas. Mas as mudanças geográficas só acontecem se houver mudanças também espirituais. Ninguém se move geograficamente bem se não tivesse movido primeiro aqui dentro. Então, primeiro se move aqui, para depois se mover geograficamente, de territórios. Então, esse é um tempo de você ser o homem de negócios. É um tempo de você... Quando eu falo homem, tá, gente? Inclui mulheres também, tá? Eu não tô falando do gênero. Eu tô falando dos filhos de Deus se moverem de uma forma sábia nos negócios. Porque, veja, é a grande transferência de riquezas também na terra. Mas a gente sabe que muitas igrejas foram reprovadas. Quantos ministérios que estavam com 20 anos, 30 anos de ministério e ficou nada? Porque o julgamento começou pela casa de Deus. E quando começou o julgamento, vocês sabem que grandes escritores, principalmente nos Estados Unidos, a gente está vendo isso, e no Brasil também. E a gente sabe que os Estados Unidos e o Brasil andam muito juntos, porque eles são os filhos caçulas de Deus. As Américas são os filhos caçulas. Né? Primeiro Europa, Ásia, depois aqui os confins da terra, as Américas. Não é? No ano da reforma nascem as Américas. 1500. Ah, gente, tem tanta riqueza que só dando aulas e aulas e aulas e aulas que a gente pode mergulhar mais nisso. Porque há muitas riquezas para a gente ter um entendimento espiritual de movimentação espiritual. E a gente, quando entende essa movimentação espiritual, a gente chega no lugar da promessa. A gente chega no lugar que Deus tem pra gente. Então, esse é o momento de julgamento pela casa de Deus. Ministérios de 20 anos, não sobrou nada. Passou pelo fogo. Quando passa pelo fogo tem que sobrar ouro, gente. O ouro, quando passa pelo fogo, só fica melhor, né? Mas a palha queima e desaparece tudo. Então, o que é que eu estou fazendo? Dá tempo ainda de você frear a sua vida. Dá tempo agora de puxar o freio de mão para tudo. E pega essa semana, a outra sexta-feira eu vou estar aqui de novo com uma nova live, que vai ser o complemento, vai ser uma série de lives sobre promessas de Deus, sobre a presença do Espírito Santo nas nossas vidas, tá? Porque sem a presença do Espírito Santo não é nem para começar a conversa, tá, gente? Ó, teologia... É muito bom, a gente precisa de teologia, tá? Precisamos de teologia, mas ela não vai nos mudar, ela precisa do Espírito Santo. A teologia de Calvino foi boa porque tinha o Espírito Santo, a teologia de Lutero foi boa porque tinha o Espírito Santo. Então a gente às vezes tem muito método, muito resultado e pouca intimidade. Pouca intimidade. O Senhor está procurando gente que quer ter intimidade com Ele.
Então, é isso, gente. Eu tô encerrando a live, mas na próxima sexta-feira, domingo, a gente vai estar com essa série ainda. A gente teve a festa de Pentecostes e a gente vai abrir uma série inteira do mês de junho. Eu convido você para ficar linkado, que a gente vai fazer uma série inteira, né, sobre a movimentação do Espírito Santo, as promessas, porque muitas vezes a gente não está vivendo as promessas porque a gente não está dizendo amém. Deus tem um sim em Cristo, mas você tem que ter o amém. Tá? Você tem que se movimentar. A partir de agora, eu vou orar e a gente vai se movimentar sobre o amém. A promessa é o sim. Deus já deu o sim, que é Cristo. Cristo já é o sim da promessa. Mas e o amém? Você está entre os 380 que não ficaram no cenáculo? Ou você vai ser os 120 que receberam como primícias o Espírito Santo? O Espírito Santo é essa certeza que eu amo. Ele é selo, ele é habitação e ele é garantia. Guarda isso, 2 Coríntios 1, 22. Ele é selo, ele é habitação e ele é garantia. Amém? Do que está por vir. Querido Senhor, nós agradecemos, Pai, por esse dia. Estamos vivendo dia 5 de junho, isso é tão profético. 5 fala da graça, do favor. Esse ano, Pai, de 5, 7, 8, 6, que também combina com 2026. Nós estamos vivendo, Pai, um alinhamento, céus e terra. Está acontecendo um alinhamento dos céus e da terra para que o bem e o mal cheguem na sua plena maturidade, para decisões que serão muito importantes para o teu reino, para o teu governo aqui na terra. Como teus servos, nós queremos nos posicionarmos agora, nos arrependermos de toda a saída do teu plano, de todas as vezes, Pai, que o nosso coração, que as nossas emoções, que as nossas circunstâncias falaram mais alto do que as tuas promessas. Nós queremos voltar ao primeiro amor. Esse é o ano também que a gente volta ao primeiro amor. Uma das palavras proféticas de 2026 é a volta do primeiro amor. Nós voltamos ao primeiro amor, para o lugar onde o Senhor nos chamou, para onde fomos convocados, e tomamos a posição, Pai, de um coração contrito, arrependido, Senhor, para que as tuas promessas, que o Senhor já disse sim, a gente possa dizer o amém. Arranca de nós a rebeldia de Eva, arranca de nós, Senhor, a rebeldia de Adão, e coloca em nós, Pai, o mesmo coração que havia em Davi, o mesmo coração, Pai, que havia em Davi, que era um homem segundo o teu coração, que fará toda a tua vontade. Nos dá o mesmo coração que tinha em Maria. Cumpra-se em mim a tua vontade, para que a gente possa viver, Senhor, não só o sim das promessas, mas o amém. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Eu vou salvar essa live, deixar para você, para te inspirar. Logo, logo, eu creio que início de julho a gente vai estar lançando aqui um estudo sobre nos aprofundarmos mais em Israel, o relógio do tempo. Eu vou estar passando para vocês isso. Eu creio que eu estou bolando aí algo para a gente ser mais profundo. Esse ano é muito específico sobre várias áreas e eu não quero deixar passar esse ano como eu deixei passar 2020, que era a visão perfeita, que era uma consequência de 2017, do aniversário de Jerusalém. Houve muitas coisas que eu falei, mas eu não gravei, eu não escrevi. Não quero fazer isso. Eu quero realmente escrever para deixar isso guardado, gravado, para vocês poderem se alimentar, se aprofundar mais. Eu amo ver o crescimento. Eu creio que nós estamos aqui para preparar o caminho da volta do Senhor. E não tem como preparar o caminho da volta do Senhor sem olhar para Israel. Amo vocês. Deus abençoe. Um final de semana abençoado. Domingo eu estou na Família 61 com a nova série. Convido você. Não vou conseguir de manhã estar em nenhuma das Famílias 61, que acontece também na Zona Norte, em Porto e Gravatá, mas os pastores vão estar lá. Mas eu vou estar com vocês em Boa Viagem, esperando vocês na Zona Sul, pra gente ter esse tempo. É uma nova série. Eu quero que você leve alguém, que você convide alguém, que você espalhe esse convite. Vai ser algo muito poderoso. Deus abençoe. 5 de junho de 2026, 5786, um ano muito específico, onde o bem e o mal estão vindo para sua maturidade, onde você está sendo ativado para sua promessa, que você seja fortalecida no Senhor e na força do seu poder. Um beijo enorme. Mande essa live para alguém, se ela edificou sua vida. Abençoe alguém e eu vou salvá-la. Deus abençoe, queridos. Um beijo.